Boa noite, sou Fabiano Mascarenhas, tenho 34 anos. Gostaria de compartilhar uma história sobre uma aparição que meu tio, Adelilton, presenciou. Em 1990, quando ele tinha apenas 15 anos, um circo chegou à nossa cidade, Terra Nova. Como o circo foi montado perto da nossa casa, ele estava sempre por lá e fez amizades com todos os envolvidos. Além disso, ele acabou namorando uma das moças que trabalhava no circo. Quando o circo partiu, ele decidiu ir junto sem ter habilidades artísticas mesmo. Porém, com sua inteligência, ele conseguiu trabalhar na montagem e viajava pelo interior do Nordeste, de cidade em cidade, em caminhões e ônibus e carros pequenos. Naquele tempo, não havia internet, mas de vez em quando ele telefonava para uma vizinha e dava notícias pessoalmente. Embora ele estivesse feliz com aquela vida, meu avô não gostava da ideia, mas não dizia nada, apenas resmungava. Em 1996, alguns anos depois de ele ter partido, aconteceu uma surpresa inesperada. Eu tinha 8 anos e estava brincando com alguns amigos na frente de casa, ao lado da casa do meu avô. Quando um carro parou e quando a porta se abriu, descobri que era ele. Além dele, vinha junto a sua namorada no carro e foi uma grande alegria, pois todos gostavam muito deles. No dia seguinte, meu tio contou para todos nós sobre uma experiência sobrenatural que teve quando o circo passou por um povoado no interior da Bahia, na região do Senhor do Bonfim. Meu tio nos contou sobre o circo que chegou a uma vila de cerca de 5.000 habitantes há cerca de 6 meses atrás. Eles montaram o equipamento de um lado do campo de futebol e desceram por uma vereda que levava a um açude. No caminho havia um cemitério local. Eles usavam a água do açude para suas necessidades diárias, incluindo banho. Em um domingo havia um matinê durante a tarde com um espetáculo à noite. Durante o intervalo entre a maquinaria e o espetáculo noturno, a trupe foi banhar-se no açude. Mas o meu tio ficou ajudando na limpeza, recolhendo lixo antes de ir se banhar também. Quando estava se dirigindo ao açude, ele encontrou o pessoal voltando. Depois eles precisavam se preparar para o espetáculo, que começaria às 20 horas. Ele seguiu até o açude, tomou seu banho e quando voltava, despreocupado com a lanterna iluminando o caminho, viu que parecia ser uma mulher de costas sem cabeça. Pensou que a pessoa estivesse com a cabeça baixa e por isso cumprimentou-a com um boa noite. No entanto, quando a assombração girou o corpo, ele percebeu o vestido, mas não conseguiu ver a cabeça. Tentou correr, mas o medo paralisou quando a aparição se aproximou e ele desmaiou. Ele acordou mais tarde com as pessoas do circo o sacudindo e descobriu que estava deitado sobre o túmulo de tijolos. Ele ficou confuso e não sabia o que havia acontecido, mas os outros o levaram de volta para o circo. Naquela noite, o pessoal realizava seu espetáculo e ele ficou descansando no trailer, porque não havia hospital naquele povoado. Depois que o espetáculo acabou, meu tio contou para todos o que tinha acontecido, detalhando tudo que ele se lembrava. No entanto, ele não sabia como havia ido parar dentro do cemitério próximo ao local onde o circo estava armado. Naquela região vivia a Dona Jandira, uma rezadeira que conhecia muitas ervas medicinais. Então, meu tio e algumas pessoas da equipe foram até a casa dela pedir folhas para fazer chá. Quando Dona Jandira perguntou sobre o motivo do estado nervoso do meu tio, ele aproveitou para contar o que tinha visto mais cedo, enquanto retornava sozinho do açude e que não tinha lembrança de como havia chegado ao cemitério. Dona Jandira, que morava no povoado desde criança, convidou eles para entrar e começou a contar uma história bem macabra que aconteceu no cemitério do povoado na década de 60. Ela disse que seu tio tinha visto a aparição de Dona Maria Sampaio, ou Maria Sem Cabeça, como ficou conhecida. Essa Maria era uma mulher muito rica, proprietária de muitas terras e gado na região e até em outros lugares também. Mas ela não era uma pessoa ruim, pelo contrário, ajudava muitas pessoas, dava emprego e as portas da fazenda estavam sempre abertas para acolher aqueles que precisavam de ajuda.
No entanto, Dona Maria sempre foi muito vaidosa, gostava de se vestir bem, sempre perfumada, cheia de adornos e joias, e também não usava nada que não fosse de ouro 20 ou de pedras preciosas. Dona Maria sempre dizia à sua família que quando morresse gostaria de ser enterrada com todos os seus cordões, pulseiras e anéis de ouro, incluindo os dentes de ouro que tinha na boca. Como era de idade avançada, acabou falecendo e seus parentes respeitaram seu último desejo, mesmo porque o dinheiro, terras e casas que ela havia deixado eram muito mais valiosos do que os seus adereços que tanto gostava. Uma semana depois do enterro de Dona Maria, alguns homens estranhos chegaram ao povoado procurando por trabalho. Os herdeiros de Dona Maria, animados pela sua bondade, acolheram eles, oferecendo trabalho e moradia na fazenda localizada na estrada do povoado, onde havia algumas casas para alojamento deles também. Após uns 3 dias, os homens não retornaram, mas na manhã seguinte algumas pessoas foram buscar água no açude e encontraram o caixão de Dona Maria jogado no mato. Rapidamente eles voltaram para o povoado e chamaram os herdeiros. Quando os herdeiros chegaram ao cemitério, encontraram o corpo de Dona Maria apodrecido dentro da cova e descobriram que o túmulo havia sido violado e as joias haviam sido roubadas. O pior de tudo é que, além disso, a cabeça havia sido cortada, provavelmente para extrair os dentes de ouro. Todos ficaram chocados com esse ato monstruoso, mas a família enterrou o corpo de Dona Maria novamente e construiu um mausoléu sobre a cova. No entanto, algumas pessoas descuidadas já avistaram o fantasma de Dona Maria em frente ao cemitério, e o povo a apelidou de Maria Sem Cabeça. Disse que ela só quer o que lhe foi tirado, mas ninguém nunca encontrou aqueles que o roubaram. Provavelmente eles já morreram ou estou pagando pelos seus pecados. Quem faria uma coisa dessas, né? Depois que Dona Jandira contou a história, meu tio ficou ainda mais assustado. Pior ainda, naquela noite ele acordou com passos ao redor do trailer. Ele perguntou quem estava lá, mas não houve resposta. Naquele circo havia um cachorrinho que participava de alguns espetáculos e dormia ao lado do trailer do meu tio. Naquela noite ele também ouviu a cadelinha assustado. Mas mesmo assim meu tio se levantou com cuidado, abriu a cortina aos poucos. Através da janela ele viu novamente a Maria Sem Cabeça, mas ela já estava voltando para o cemitério. No momento do susto, ele gritou e acordou alguns membros do circo, mas quando eles saíram não viram mais ninguém. No entanto, eles viram um rastro como se alguém sem sapatos tivesse passado recentemente perto do trailer. Naquela noite, ele não conseguiu dormir e, por sorte, no dia seguinte, eles começaram a desmontar o circo e seguiram para outra cidade. Mas meu tio nunca mais foi o mesmo. Ele passou a ter pesadelos constantes com a tal Maria Sem Cabeça e por isso resolveu deixar o emprego e voltar para nossa cidade por um tempo até se recuperar. Hoje em dia ele vive em Recife, mas de vez em quando ele entra em contato com o pessoal e pergunta sobre a tal Maria Sem Cabeça. Mas até hoje ele não consegue entender como só ele viu a assombração e também como acordou desmaiado dentro do cemitério. Esses são mistérios da morte e não cabem aos vivos saber.